É agora. A gente vai tratar de um assunto que causa as mais diferentes reações. Você acredita em seres extraterrestres? Já teve contato com algum ET? Vamos acompanhar um vídeo sobre o tema e depois conversar sobre o assunto. Estamos sozinhos no universo? Existe vida além da Terra? Há décadas, essas e outras perguntas sobre seres extraterrestres são objetos de estudo e fascinação de muitos terráqueos. Algumas evidências tornam as investigações cada vez mais animadoras. Segundo o jornal The Guardian, um sinal de rádio captado em 2019 na Austrália é encarado como uma grande pista desde o UAU, um sinal espacial registrado em 1977. O UAU emitiu um som de aproximadamente 72 segundos e é considerado uma das maiores provas da existência de alienígenas. No ano passado, o Pentágono também divulgou oficialmente vídeos de fenômenos aéreos não identificados que foram gravados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos. Se estamos de olhos e ouvidos atentos em busca de ETs, é bem possível que seres espalhados pelo espaço também estejam nos espionando. Fascinante e, ao mesmo tempo, assustador. Mas não para Carol Capel, que tem um canal no YouTube no qual se autodenomina uma pessoa assombrada desde criança e destruidora de sonhos. Em seu canal, com mais de 2 milhões de inscritos, ela promete desvendar os maiores mistérios do mundo, grandes conspirações alienígenas e tudo o que é oculto. E agora, prepare-se para fortes emoções e revelações bombásticas da Carol Capel aqui no Mulheres. Você vai conhecer fatos e histórias reveladoras sobre os alienígenas. Ela já está aqui. Carol, que prazer falar com você. Seja muito bem-vinda. Oi, Regina, obrigada. Carol, você está na Polônia? Sim, eu moro na Cracóvia. Há quanto tempo? Desde 2018, mas eu estou fora do Brasil desde 2015. Tá. E desde quando que você começou a se interessar por esse assunto? Interesse veio desde criança. Nossa, eu adorava. Ao mesmo tempo que eu adorava, eu morria de medo. Entendo. Sabe assim? Entendo super. E você estuda isso? Você é uma curiosa? Como você se define com relação a esse assunto, Carol? Eu me defino como entusiasta, né? Porque eu gosto muito desses assuntos, não só os mistérios sobrenaturais relacionados aos alienígenas, mas todos os mistérios sobrenaturais. Então, é meio que para explicar aquilo que eu vivencio. Então, eu acabo estudando e passando para as pessoas numa tentativa de explicar de uma forma lógica as coisas estranhas que acontecem. De uma forma lógica? Tem como explicar? De uma forma lógica. Tem como explicar, sim. De forma lógica, Carol? Sim, sim. Só por curiosidade, o que você faz aí na Cracóvia? Eu trabalho atualmente, né, com internet, com YouTube. Eu sou professora de inglês também, então eu tenho um curso bem famosinho na internet. E a gente mora aqui meio porque a gente gosta mesmo. Não tem muita explicação, sabe? Ah, veio aqui a trabalho. Não, a gente gosta de morar aqui. E não tem nada a ver com esse assunto? Com os alienígenas? Isso. Pode até ser que tenha, porque pode ter sido um direcionamento subconsciente para eu estar aqui. Por isso, pode ter sido, sim. Porque assim, uma cultura que não é muito próxima da nossa, né? E aí de repente não tem muito brasileiro aqui também, né? Exato. Ô, Carol, é interessante. As pessoas te procuram para contar histórias que elas vivenciaram? Por exemplo, de uma mulher que te procurou e contou uma história específica? Nossa, mas assim, é todo dia, Regina. É pelo menos umas 10 mensagens por dia no Instagram, nas redes sociais, falando: Carol, preciso te contar uma coisa. E aí, desse preciso te contar uma coisa, as histórias são muito parecidas. Mas a dessa moça em específico que você mencionou é bem chocante. Tá, então vamos fazer o seguinte, a gente vai acompanhar o vídeo dessa moça e aí depois a gente volta a conversar, porque me chama a atenção que você afirma categoricamente, e eu acredito, que tem como explicar de forma lógica esses acontecimentos. Sim. Vamos ver o vídeo e depois a gente volta a conversar, tá bom? Ok.
Eu tenho tido contatos com OVNIs, eu tenho várias e várias filmagens que eu tenho como provar isso, eu tenho fotos que eu tenho como provar, eu tenho tido contato com eles desde que eu era pequena, mas agora tá demais, entendeu? Tá uma coisa assim que todo dia eu vejo, pode estar chuva, pode estar sol, que todos os dias eu vejo, eu posso estar dormindo, que eu acordo para ver, parece que eu sinto quando eles estão chegando. Você atesta como real essa vivência dela? Sim, porque é muito parecida com as outras experiências de pessoas que tiveram o mesmo tipo de contato. Porque ela diz que ela vê, né? Não só vê, como ela recebe mensagens, ela recebe pulsos, ela até desenvolveu uma habilidade especial por ter tido esse tipo de contato. Então a história dessa moça realmente é bem chocante. Como que ela recebe as mensagens, Carol? Ela recebe diz ela que por telepatia, então as mensagens vêm na cabeça dela e ao mesmo tempo ela grava sons da janela da casa dela e esses sons, né, se você coloca num programa, naqueles programas que você tira a sintonia e coloca para melhorar o áudio, você acaba percebendo realmente que existe uma frequência diferente dentro do som e que essa frequência, ela meio que se repete como uma mensagem, meio que como código binário, ou até pode ser código Morse, eu não sei exatamente o que é. Mas tem uma lógica. Mas é muito interessante. Tem uma lógica, tem uma voz metalizada na frequência. É muito interessante. Tá. A gente tem o vídeo dela filmando os alienígenas. Vamos ver. Olha lá, agora, nesse momento. Vou tentar ficar quieta com o telefone, tô tremendo. Tô tremendo. Eu ouvi o barulho de novo. No áudio vai dar pra você ouvir o barulho de novo, olha lá. Olha lá! Ai, eu tô tentando ficar quieta, mas eu tô tremendo, desculpa, mas eu tô tremendo. Tô tremendo muito. Toda vez isso acontece, eu costumo... caladinha. Tentar aproximar. Tá vendo como é grande? Eles sempre passam em 5. Olha, eu tô quietinha com o telefone, você pode ver que tá no mesmo ângulo, só que eu tô tremendo muito. Ai, meu Deus. Carol, como você venceu o medo e resolveu encarar esse assunto de frente? Foi de uma maneira bem chocante, assim, bem trágica. Eu e meu marido, quando a gente se mudou para a Europa, antes nós morávamos nos Estados Unidos, nós mudamos para a Europa numa casa, numa microcidade, no topo de uma montanha da Itália, que não tinha ninguém praticamente, era tipo uma cidade abandonada. E daí a gente passou 7 meses nessa cidade para a gente fazer todos os documentos, que nós somos cidadãos italianos. E nessa casa, nesse local totalmente abandonado, coisas muito estranhas começaram a acontecer com a gente. Por exemplo? Por exemplo, toda noite, cerca de 10 horas da noite, tinha um barulho, como se fosse um barulho metálico, que passava na cidade inteira, parecia uma trombeta, ao mesmo tempo era metálico. A gente saía na varanda, tinha uma vista panorâmica, assim, bem bonita, de umas montanhas, não se via absolutamente nada. Porém, quando esse barulho acontecia, interrompia o meu sinal de internet, interrompia o sinal da televisão e as luzes da casa inteira começavam a piscar. Ai, Carol. E eu, meu marido e meu cachorro sozinhos, literalmente no fim do planeta. A gente ficou assim, ou a gente começa a mostrar essas coisas para as outras pessoas, para elas entenderem o que está acontecendo, ou a gente vai ficar louco aqui. Além de várias coisas que a gente avistava no céu. Então, começou com o meu marido. Meu marido foi levar o cachorro para fazer xixi numa noite. Ele voltou, ele falou, nossa, eu vi umas bolinhas no céu. Aí eu falei pra ele, como assim? Eu até tirei sarro, porque sinceramente naquela época eu ainda tava na negação, sabe? Então eu tirei sarro dele, falei, imagina, isso é impossível. E aí, num outro dia, a gente saiu bem cedinho, que a gente ia passear, a gente ia dar um rolezinho em Milão, que era perto, né? E a gente acordou bem cedo, aí ainda tava escuro.
e nós estávamos no ponto de ônibus, aí ele falou, olha lá as bolinhas que eu vi no céu, porque ele estava olhando o céu. E eu comecei a olhar, Regina, e ele tinha razão, eram 3 bolinhas, elas se mexiam em uma formação totalmente aleatória, então não era estrela cadente, não era estrela, não era satélite. Era de dia? Tem um trânsito. Era 6 da manhã, estava escuro. Tá. Porque 5h30, 6 horas, porque aqui na Europa clareia mais cedo, mais tarde no inverno, né? Enfim, depois que a gente viu essas luzes no céu, a luz da cidade inteira apagou. E a gente ficou os dois no ponto de ônibus, um frio que tava, era janeiro ou fevereiro. A gente ficou assim, ai, o que tá acontecendo, sabe? Os dois gelados, tipo... E a luz foi voltando, era uma rua comprida, ela foi voltando, acendendo de poste em poste. Eu olhei pro meu marido e falei, nossa, o que tá acontecendo aqui, sabe? Assim, parecia uma sucessão de fenômenos estranhos. E daí eu comecei a me interessar por pesquisar esses fenômenos e eu acabei achando correlação das coisas que aconteciam comigo com muita gente. E eu falei, tá, então realmente eu não tô doida, sabe? Tem uma assim, história aí, né? Outras pessoas passam pela mesma coisa. E teve uma vez, inclusive, que meu marido foi ao supermercado, e o supermercado, como uma cidade muito pequena, era no finalzinho da rua. E ele demorava coisa de meia hora, porque não era bem o mercado, era do tamanho do meu quarto, o mercadinho de cidade pequena. Ele demorou para voltar para casa, sabe assim? Eu achei que tinha, sei lá, acontecido alguma coisa no mercado, tava fila, porque era uma cidade que o pessoal ia esquiar no fim de semana. Embora não fosse fim de semana, eu achei que o mercado poderia estar cheio. Quando ele me chegou com a cara branca, aí ele falou, amor, eu vi um negócio estranho. Aí eu, como assim? Ele falou, a hora que eu tava voltando na rua da nossa casa, que era uma rua bem escura de terra, tá? Não tinha asfalto, um local bem abandonado mesmo. Ele falou que um arco de luz azul passou em cima da cabeça dele. E ele ficou... Aí eu falei, mas em cima como? Tipo assim, eu tava gelada já, né? Dele contando. Ele falou muito perto, na altura do poste. E pelo tempo que ele demorou, Regina, eu tenho sérias dúvidas de que ele não tenha sido abduzido, sabe assim? Ô, Carol, aconteceram alguns fenômenos e você mencionou que você tinha um cachorro. O cachorro tinha um comportamento alterado? Tinha comportamento alterado. Ele ficava bem estressado, sabe assim, chorava. E meu cachorro, ele é super quietinho, ele nem late. Nunca teve costume de latir. Ele nasceu nos Estados Unidos e lá não pode latir. Então, porque ele não escutava outros cachorros latindo no condomínio, ele não desenvolveu, sabe? Ficou bem quietinho. As pessoas até acham estranho quando vem pra cá e vê que ele não late. Mas ele ficava arredio, chorava, ele não se dava muito bem com a casa, entendeu? Tá. Então era bem ruim, assim. A gente já volta a conversar, Carol. Um minutinho Ok. só. Gente, agora nos Estados Unidos o cachorro não pode latir. Aqui na TV Gazeta nós temos relato de uma colega nossa, a Patrícia, você vai ver. Ela teve uma experiência também com alienígenas. Vamos ver. Eu sou apaixonada por esse assunto, né? Desde criança, sempre fui apaixonada por tudo que era inicialmente na categoria do fantástico, né? Até então, né? Depois vi a ter experiências de conseguir observar os céus e conseguir observar, né? Objetos não identificados e objetos voadores não identificados. E a primeira vez eu estava na ilha de Itaparica, que estávamos eu, meu avô, meu tio, minha mãe, manhinha, que vocês conhecem bem. E a gente viu, né, um objeto que ele subia, mas ele não tinha assim uma constância, como se fosse um balão de subir, 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 e depois, né, o balão ele se desfaz, chega uma hora que ele se desfaz. Então ele subia devagarzinho, depois ele ficou parado, né, e depois subiu de uma forma bem rápida. Mas essa foi uma experiência rápida. Eu tive outras experiências também de ver coisas mais rápidas assim. Agora teve uma que eu vou contar pra vocês, que essa foi especial, mas vou deixar pro final essa. Já vi também outras vezes com o meu marido. Meu marido, ele nunca acreditou em nada disso, sempre achou que era doideira, eu sempre fui aficionada, como eu sempre via. Então eu já vi com meu marido algumas vezes a caminho de Mairim, que uma vez eu fui ver uma amiga cantar, e aí eu vi a gente viu era uma reta assim, meio branca, meio brilhante, era tipo uma luz iridescente assim, e ele ficava, às vezes ele estava embaixo, às vezes ele estava mais em cima, então ele tinha, eu não sei como posso explicar para vocês, mas ele ficava em alturas diferentes, e não é dizer que era uma coisa tipo um drone, ou era uma reta, né, só que ele era vertical, e era uma luz assim bem diferente, bem diferenciada.
E eu consegui tirar fotos no meu antigo celular, e engraçado que todos os celulares que eu usei para tirar foto ou filmar, eles queimaram. Então agora eu desisti, eu prefiro só mesmo participar da experiência ao vivo, né? Assistir, contemplar aquilo, e enfim, eu estudo física quântica, então já quero me conectar, já faço uma meditação, sabe? Enfim. Um belo dia, né, eu já morava em São Paulo, eu estava aqui na Bahia com meu marido, e a gente a gente alugou uma casa num lugar chamado Praia do Forte, que é um lugar bem famoso, muitas pessoas conhecem, pelas tartarugas, enfim. E daí a gente alugou essa casa, né, que era uma casa muito bacana, assim, que ela tinha uma parte em cima, que tinha uma varandinha no quarto, né, tinha uma varandinha, que você podia ficar contemplando o céu, que é uma coisa que a gente ama fazer. Aí eu brincando com ele assim, falei, ih, amor, será que a gente vai ver até hoje? Brincando, ele, não vai ver não, acaba com esse negócio, que ele, né, tinha medo, não acreditava, enfim. E a gente cantando umas músicas e tal, a gente começou a cantar umas músicas que pra gente são músicas muito especiais, e que a gente fica muito feliz, a gente aumenta a nossa frequência, enfim. Daí, ele, que não acredita, ele tava tocando violãozinho, daqui a pouco ele olhou pro céu assim e disse, neguinha, o que é aquilo? Não foi exatamente essa frase que ele falou, porque eu não posso falar aqui agora nesse horário. Mas ele fez assim, neguinha, o que é aquilo ali? Eu fiz, eita! Aí quando eu olhei, olha gente, eram cerca de 10 a 12 naves, né? Diferentes, elas tinham sabe aquela seta? Elas tinham um modelo de seta, então ela era um V bem grande assim, e aqui ela tinha é mais ou menos esse modelo aqui. E aqui ela tinha um quadradinho bem achatado no final. E eram tipo 10 a 12, assim. Elas desciam aqui assim mais ou menos, né? Nessa direção. E daí a gente ficou olhando, eita. Ele falava, cala a boca, fala baixo para eles não ouvirem a gente. E daí o que acontecia? Elas faziam tinha uma oscilação visual, como se estivesse tentando uma camuflagem para ficar invisível. Não sei, né, exatamente o que é isso. Mas tentava se fazer uma camuflagem, aí voltava a cor normal delas, que era meio cinza, meio metalizada, bem escuro assim, que não dava pra ver direito no céu, né? Mas era bem nítido, às 10 a 12 mais ou menos. Então elas vieram assim, aí faziam aquela camuflagem, aí vinham de novo, faziam aquela camuflagem, e aí chegou um dado momento que elas pegaram uma reta assim, infinita, e fizeram assim, ó, sumiram. Sabe? E sumiram daquela. Eu fiquei extasiada. Eu que amo ver, eu que amo essas experiências, que já tive várias. Essa pra mim foi a mais assim incrível que a gente sentiu. E a gente ficou um tempo assim olhando. Aí ele dizia assim, você viu mesmo? E é incrível, viu, gente? A gente saber que a gente não tá sozinho e que existem muitas possibilidades por aí, né? Então essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou apaixonada, eu estou aqui na Bahia, ontem estava nublado, mas hoje parece que não vai estar nublado. Eu vou ficar observando o céu para ver se a gente vê mais alguma coisinha bem interessante. A gente vê outras vidas que existem além das nossas, tá bom? Beijo para vocês, saudade, gente, beijo Rê, beijo todo mundo que tá no estúdio, amo vocês. Ai, que saudades da Patrícia, um beijo gigante. Carol, a Patrícia tem uma serenidade e até um prazer em ter esse tipo de experiência, o que não é comum, né? Não é comum. Geralmente gera um tanto quanto uma euforia, né? Uma euforia na pessoa. Regina, por que a cor do dia é roxo? Eu achei tão peculiar. Por que a cor do dia é roxo? Eu vou te falar. Porque sem a gente combinar, todo dia, se não todo dia, muitos dias, a gente percebe que todo mundo tá na mesma cor. Quem aparece no vídeo e quem tá nos bastidores. E hoje eu coloquei roxo sem saber também. Você tá de roxo, Carol? Não, eu coloquei luz roxa no estúdio. E eu achei muito interessante porque a cor roxa é a cor do chakra coronário, que é o chakra mais alto que a gente tem. E o chakra coronário, ele é responsável justamente pela ligação telepática que existe entre a gente e seres multidimensionais, que podem ser também traduzidos como alienígenas. Você tá vendo que nada, e nisso eu acredito piamente, nada é à toa, Carol. Concordo. A hora que meu marido me falou que ele tá assistindo lá embaixo, ele falou, você não vai acreditar, a Regina tá falando que a cor do dia é roxo. Aí eu falei, como assim? Carol, olha que legal. Esse assunto é um assunto que gera curiosidade, por que não? Repulsa, interesse. Algumas pessoas acham engraçado. Uma vez eu entrevistei uma moça, já é uma senhora, e ela falou que ela foi abduzida. Ela tem fotos que mostram ela antes da abdução e depois da abdução.
Antes da abdução, ela era uma pessoa normal. Depois da abdução, ela voltou sem um olho. E era uma, Nossa, era uma história com que pesado. Era uma história com muitos detalhes. Para ela não foi uma experiência pesada. Mas Não, durante pra mim também eu acho que não é. Tem algumas pessoas que relatam que realmente não é pesado. durante a Mesmo nossa, com essa situação, né, de voltar sem um olho. durante a complicado. nossa conversa, a luz do estúdio piscou. Ah, tudo bom, são manifestações, Regina, é isso. Pessoas Vai acharam, acontecendo. pessoas acharam que era manipulação e tal, enfim. Mas é um Ai, ai. assunto que eu gostaria de retomar com você, com um pouco mais de tempo, num outro momento, para a gente poder se aprofundar um pouco mais. Você topa? Tá ótimo. Ah, vou adorar. Muito legal. Então tá bom, porque na televisão é sempre pouco tempo, mas se a gente juntar vários dias com pouco tempo, no final a gente tem um conteúdo interessante, Verdade. não é? Meu amor, tá muito frio aí? Tá um pouquinho, hoje tá -2, com uma sensaçãozinha de -6. Mas tá Credo. nevando bastante. Credo. Bom, então até breve, voltamos a conversar, tá bom? Tá ótimo, foi um prazer, Regina, obrigada. Todo meu, eu vou dar o Instagram da Carol Capel e o canal dela no YouTube. O Instagram é Carol Capel Oficial. Se escreve do jeito que fala, Carol Capel Oficial. E no YouTube, o canal dela interessantíssimo é Carol Capel. Meu amor, um beijo gigante pra vocês, viu? Um beijo. Até Foi breve. um prazer. Tchau, tchau. Todo meu. Muitas perguntas.